Existe um ponto importante na tradução das Crônicas de Gelo e Fogo que muda a forma como a gente entende a história. Porque no original, corvos não são simplesmente corvos. Quase que onipresentes, essas aves refletem a cultura dos selvagens para lá da muralha e servem de mensageiros para os mestres da cidadela. Mas enquanto que nossa tradução usa predominantemente corvo, o texto original se divide entre crows e ravens. Nas edições que usei como referência, corvo aparece 1221 vezes contra só 24 ocorrências de gralha ou gralha preta. Detalhe que em quase um terço dessas ocorrências são em passagens que há crows e ravens na mesma frase ou em frases consecutivas, que orienta a tradução para o uso de palavras diferentes. E em um caso ainda mais interessante, em uma das histórias de Dunk, a expressão idiomática foi traduzida por um equivalente em português sem referência às aves. Pode até parecer um detalhe pequeno, mas a versão em português acaba apagando uma distinção importante que é feita de maneira sistemática e bastante consciente por Martin ao longo de toda a série. E quando essa distinção se perde, a gente começa a perder a própria história. Pois essa perda empobrece não apenas a visualização das cenas, mas também dilui o simbolismo e, por fim, compromete as pistas que o texto oferece sobre o mundo, seu funcionamento e os fundamentos para as previsões sobre o que ainda vai acontecer. Se explorar esse tipo de detalhe é algo que te interessa, é justamente isso que a gente vai fazer por aqui nesse canal. Vamos começar pelo básico. Qual a diferença entre Raven e Crow? Antes de tudo, é importante entender que Crow e Raven não são apenas duas palavras diferentes para o mesmo animal. Ambos pertencem à mesma família dos corvídeos. Da mesma maneira que corvo em português, Crow pode ser usado para se referir de maneira genérica a todas as espécies do gênero Corvus. Embora não haja uma distinção taxonômica rígida entre Ravens e Crows, Crow costuma ser usado para aves menores, enquanto que Ravens são associados às espécies maiores. Dito isso, Raven é comumente associado ao Corvus corax, o corvo comum em português, mais imponentes e menos sociáveis que as gralhas pretas, espécie a qual é provável que Martin esteja se referindo quando usa a palavra Crow. E o texto traz várias indicações disso. Por exemplo, no capítulo Área 10 de Fúria, ela observa o comportamento dessas aves em uma passagem que pode nos ajudar a identificar Crows como gralhas pretas. Ou seja, quando os Ravens aparecem, os Crows se afastam. Isso sugere não só que são realmente espécies diferentes, mas que essa distinção que existe no mundo real também se aplica no texto de George R. R. Martin. E esse é o ponto crucial. Da mesma maneira que as aves disputam alimento nas terras pluviais, Crows e Ravens ocupam diferentes papéis narrativos e simbólicos dentro da série. Primeiramente, é importante destacar que há um padrão claro e consistente no emprego dos dois termos ao longo da obra. Embora tanto corvos como gralhas costumam se alimentar de carcaças, um deles está bem mais associado à morte na série. Sempre que estamos falando de morte, das aves nos campos de batalhas, se alimentando dos corpos de vítimas da guerra, dos cadafalsos ou de cabeças em pontas de lança, são os Crows que estão presentes. Crow também é bastante usado na composição da identidade de pessoas ou grupos de pessoas. Essa identidade, no entanto, costuma estar atrelada a conotações negativas e uma aproximação com a ideia de morte. Não é à toa que, em inglês, ele também é chamado de Cairn Crow. É esse animal que é preferencialmente usado no apelido dos personagens, como no caso de Euron Crowseye, Moss Crowfoot e Alfin Crowkiller. Não é nenhuma surpresa, então, quando vemos seu uso em nome de grupos que querem inspirar medo, como Stormcrows e Stonecrows. E tanto mercenários quanto os clãs das montanhas são grupos vistos com desprezo pela nobreza de Westeros. Podemos notar esse caráter de marginalidade presente na morfologia da palavra em inglês para espantalho. Essa é uma ave que não queremos por perto. Finalmente, Crow é como o povo livre chama com desdém os membros de Patrulha da Noite, uma ordem composta majoritariamente de párias dos Sete Reinos. Por outro lado, Ravens ocupam um espaço bem diferente. É costume dizer que suas asas negras carregam palavras negras, mas estes não são marginalizados, são mensageiros treinados aos quais se confia os segredos do reino. Eles são treinados pelos mestres da cidadela, criados, alimentados e cuidados por altos senhores em seus castelos por toda a extensão de Westeros, e sustentam uma rede logística em escala continental. Não é por acaso que todas as vezes que vemos um corvo falar, nem que seja apenas pedindo grão, se trata de um Raven e não de um Crow. Assim, o Raven acaba ocupando o espaço de maior prestígio que o Crow sempre que possível, tanto que Mestre Aemon diz a Jon que a gralha é a prima pobre do corvo. Mance Rayder, desertor da Patrulha da Noite, ex-Crow, usa um elmo adornado com asas de Raven. Um dos navios de guerra usados por Stannis em seu ataque a Porto Real é o Red Raven. E a sede dos Blackwood, chamada de Raventree, é um castelo ancestral construído em torno de um represeiro milenar de tamanho colossal que atrai centenas de Ravens. Não podemos esquecer que os represeiros estão associados à magia dos velhos deuses e a conhecimentos que se acredita perdidos. E qual é a ave que Bran aprende a controlar? Exatamente, Ravens. E ele é treinado por ninguém menos que um descendente dos Blackwood, conhecido como Bloodraven. Dentre as mais de 1.300 vezes que aparecem as palavras Crow ou Raven, podemos contar nos dedos as vezes que esse padrão é quebrado, ou que os dois termos parecem se misturar, que também pode ser significativo. Mas antes da gente se aprofundar mais ou falar das exceções, precisamos primeiro olhar um pouco para fora da obra e para alguns elementos externos que podem nos ajudar à interpretação desses empregos. Se você está gostando desse vídeo,
Deixa um like, se inscreve no canal para ajudar esse conteúdo a chegar em quem também gosta das Crônicas de Gelo e Fogo. A distinção entre Ravens e Crows tem uma importância cultural fora da série que influenciou Martin na construção do seu universo. Essa distinção tem uma carga simbólica na mitologia, na literatura e na própria língua inglesa. Um bando de Crows, por exemplo, é chamado de Murder, enquanto que grupos de Ravens são chamados de Conspiracy, Unkindness ou Treachery. Apesar de ambos os coletivos terem conotações negativas, eles se encontram em campos semânticos distintos. Crows representam a morte de uma maneira mais crua, e são associados a cemitérios e a decomposição. Ravens estão associados a características que pressupõem algum nível de inteligência ou sofisticação. Consequentemente, são os Ravens que mais estão presentes na mitologia e na literatura. Na mitologia nórdica, Odin é acompanhado por 2 Ravens que voam pelo mundo e trazem informações. Seus nomes, Hugin e Munin, podem ser traduzidos por pensamento e memória. No poema de Ovídio, um Raven aparece como mensageiro para informar Apolo da traição de sua amante Coronis, e também é dito que Coronis virou a constelação Corvus. No poema de Poe, o corvo é a materialização da memória, obsessão e luto do narrador. Sua chegada é envolta de dúvidas e na dificuldade de distinção entre o que é sonho e o que é real. E ao passo que a ave é vista como mensageiro divino, o narrador insiste em negar a verdade do seu crocitar. E quando a gente junta tudo isso, as diferenças de espécies, o padrão de uso dentro da história e esse pano de fundo cultural, fica difícil tratar Crows e Ravens como se fossem a mesma coisa. Mas o que a gente faz com tudo isso? Sempre que o texto mencionar corvos, vale a pena se perguntar se no original era Raven ou Crow. Daí, podemos lembrar da bagagem que cada termo carrega e comparar com outros contextos em que a mesma ave é usada. Assim, melhor identificar o animal significa melhor entender sua função dentro da narrativa e nos dá uma ferramenta interpretativa forte. E essa ferramenta pode começar a ser usada antes mesmo da leitura começar. O 4º volume da série, Feast for Crows, já traz isso no título. E antes de abrir o livro, já podemos imaginar qual será o seu foco. De fato, não é um livro sobre mestres nem centrado em complexas conspirações. Comparado com os demais, é um livro que mostra muito mais mortes, abordando o tema do custo da guerra de maneira mais palpável e mais crua. A espinha dorsal do livro são as andanças de Brienne e Jaime. Eles atravessam uma Westeros devastada pela passagem de tropas e salteadores que deixam vilas queimadas e corpos em decomposição em seu rastro. Em outros casos, a distinção acaba levando mais perguntas do que respostas. Os membros da Patrulha da Noite, por exemplo, são constantemente chamados de Crows. É uma irmandade constituída majoritariamente de pessoas marginalizadas que se vestem de preto, mas esse apelido também pode levantar algumas questões. Por que a associação com aves carniceiras? É apenas uma metáfora social, ou será que ela sugere algum tipo de relação mais profunda com a morte e que define o papel deles na história? Seria a patrulha formada por carniceiros? Será que essa ordem se beneficia de alguma maneira da existência dos outros e de suas criaturas? O juramento da patrulha fala sobre entregar a vida e defender os reinos dos homens, mas não deixa explícito que os homens são os vivos. Afinal de contas, depois que você entrega a sua vida, ainda é possível dizer que você está vivo de fato? Isso dá espaço para leituras ainda mais radicais, abrindo o leque de possíveis interpretações que o texto original pode aceitar em oposição à versão brasileira. Essas possibilidades são, no mínimo, divertidas a serem exploradas, já que nem sempre a tradução consegue capturar as camadas tão bem quanto na cena em que Jon versam sobre os sentinelas de espantalho. Detalhe que o plano foi ideia de Aemon, um mestre cuja astúcia é normalmente associada aos Ravens. E falando de mestres, uma teoria bastante popular no fandom é a chamada grande conspiração dos mestres da Cidadela. E eu preciso lembrar qual é o coletivo de Ravens? Seria essa uma pista de que realmente pode haver algo? Seja qual for a validade nessa teoria, não podemos negar a obviedade da associação de alguns elementos. Mestres e Ravens estão ligados simbolicamente pelo viés do conhecimento, conhecimento que é muitas vezes protegido e mantido em segredo em caráter monopolístico pela Cidadela. Da mesma maneira, um dos personagens mais tenebrosos de toda a série é conhecido como Olho de Corvo, e é claro que aqui estamos falando de Crow. O estabelecimento de um padrão de uso tão bem definido faz com que as exceções sejam muito mais impactantes e levante questões sobre o seu motivo de ser, o que nos leva ao elefante na sala. Bran em gaélico e em galês significa Raven. O padrão ainda se repete quando percebemos que todas as aves que Bran usa para voar são Ravens e não Crows. E lembrando que ele é treinado por Blood Raven. Se a gente lembrar de Odin e seus corvos, faz muito sentido que essa seja a ave associada a Bran. Ela representa conhecimento, presságios e sabedoria secreta. Em seus sonhos, os corvos aparecem como mensageiros e é um corvo que bica sua testa para abrir o seu terceiro olho, lhe despertando de vez para a magia dos videntes verdes. Mas aí temos um problema. O corvo que aparece nos sonhos de Bran é chamado de Crow. Curiosamente, a primeira vez que corvos são mencionados na história não é no prólogo em que 3 patrulheiros se aventuram para lá da muralha, nem na cena da execução do desertor, nem logo depois no Bosque Sagrado enquanto Ned limpa gelo junto ao grande represeiro de Winterfell. A primeira aparição de corvos de toda a série é em uma das histórias da Velha Ama que Bran se lembra quando está escalando. E são também os Crows que estão presentes em sua queda, fechando o capítulo voando em círculos como se estivessem esperando para se alimentar de Bran.
A presença dos Crows é ainda mais marcante se pensarmos que Corvos ainda não tinham aparecido na história por 7 capítulos inteiros, mais o prólogo, e que só voltam a aparecer 3 capítulos depois e associados a Robert, que a gente sabe que vai morrer no mesmo livro. Por todo o capítulo da queda de Bran, Ravens não são mencionados. Na verdade, Ravens só vão aparecer em um capítulo dele a partir de Bran 5. E enquanto que no capítulo da sua queda vemos 7 vezes a palavra Crow, os capítulos de Bran têm um total de 7 vezes a palavra Raven, todas elas associadas a carregar mensagens escritas e a Mesh Luin, personagem que está constantemente negando a existência da magia. Essa associação de Bran a Crows em paralelo ao distanciamento dos Ravens é material para levantar muitas questões. Afinal de contas, Bran ouve o chamado de um Crow, de 3 olhos, é guiado através da muralha por um Crow, depois é guiado para lá da muralha por outro Crow, e que dessa vez está morto ainda por cima, se alimenta de humanos pelo menos uma vez na história, e ao chegar à caverna dos Filhos da Floresta, é apresentado um ex-Crow da patrulha, a quem chama de Three-Eyed Crow, apesar de toda a sua associação prévia a Ravens. Finalmente, qual é a de Bran? Qual o papel dessas aves em sua história? Se Ravens e Crows seguem padrões tão consistentes ao longo da série, por que justamente nesse ponto eles parecem se misturar tanto? Será que o Corvo de 3 olhos é realmente Bloodraven? Por que a velha ama diz que os corvos são todos mentirosos? E se tudo isso não for uma quebra de padrão? E se essa aparente quebra for na verdade uma pista para a verdadeira natureza das visões de Bran, do funcionamento da magia e sobre o que ainda está por vir? Será que eles dão pistas suficientes para as teorias mais sombrias a respeito de Bran como o Senhor do Inverno ou Viajante no Tempo? E o que as outras quebras nesse padrão podem significar no resto da narrativa? Essas são perguntas que podemos tentar explorar em outros vídeos, mas que talvez só tenham resposta nos próximos livros. Se você gostou dessa análise, queria te pedir para deixar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Também aproveita para deixar um comentário sobre o que você acha dessa minha leitura e compartilhar com a gente suas interpretações. Eu sou Bruno e em breve estou de volta com mais comentários sobre o universo das Crônicas de Gelo e Fogo. Até mais.